Acho que num tempo em que se fala tanto de um ressurgir em pós-democracia, dos movimentos de extrema-direita, etc., é importante reconhecer o trabalho de quem não olha cores políticas, de quem não olha para etnias, de quem não olha para a origem dos países onde as pessoas vêm e que trabalha e que acolhe, acima de tudo. Não é só uma questão de dar assistência, mas a parte de acolhimento, eu acho que é muito importante no que diz respeito à imigração e principalmente no que diz respeito a refugiados, e é aí que eu quero que a minha voz seja utilizada, E é nesses lugares, é essa, é essa, hum, é essa a visibilidade que eu quero ter. Não, eu não preciso de milhares de streams ou de muitos palcos, mas de poder ter esse poder de, ok, olha, eu estou disponível, posso apresentar, vou telefonar para alguém e dizer, olha, sou esta pessoa, gostava muito de contactar e saber o que é que estão a fazer, como é que podem fazer, como é que nós podemos fazer para ajudar. a cultura pode ter esse papel e a música A também ter esse cultura poder tem de esse agregar poder. e de passar mensagens políticas até sociais, não Tudo é é? Tudo é política. Eu acho que tudo política. é política. E eu acho, no meu caso, o que eu sinto é que a cultura pode ter esse poder, mas no meu caso o que eu sinto é que deve ter esse poder. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha convidada é sempre um acontecimento quando sobe a palco. Dizer que é poderosa em cada uma das suas atuações é dizer pouco sobre o tanto que ela provoca nas multidões que a vão assistir aos seus concertos. Ela é um abanão musical, um tremor de corpo e alma, um caso sério de atitude, garra e performance trovoada que se agiganta todas as vezes que pega no microfone e solta o seu belo vozeirão cheio de coração. Uma voz que vai a todos os lugares que quer e alcança muitas sonoridades, estilos e geografias, de Moçambique, onde nasceu, a Portugal, que é também a sua terra, até outros tantos lugares do planeta onde tem levado a sua arte e mensagem. E tanto o seu canto se liga à eletrónica de Molinex, ao clássico da pianista Maria João Pires, ao hip-hop de Valete, ao indie rock de Samuel Lúria, o neoclássico de Rodrigo Leão, ao rock and roll de The Legendary Tiger Man, ao universo africano de batida, ou mesmo ao jazz com a orquestra de jazz do Hot Club. Falo de Selma Wamus, uma artista maior, versátil, múltipla, inteira, autêntica, que nos faz mexer o corpo e cantar com ela temas belos, autênticos hinos humanistas que nos aproximam mais uns dos outros e que nos alertam para o valor do amor, da união, da solidariedade, da paz ou da igualdade entre todas as pessoas. Gosto muito da Selma por tudo isto, não só pelo seu inquestionável talento, pela qualidade artística e poderoso aparelho vocal, mas pela mulher que é. Atenta aos outros, a cantar o mundo em que acredita e, através da sua voz, a dar lugar e visibilidade aos que não a têm. E isso é tão precioso num tempo de tanto egoísmo, individualismo, ódio e trincheiras, em que, por um lado, chegamos ao Japão num só clique, através das redes sociais, mas, por outro lado, estamos desligados dos outros ao nosso lado. E parece haver menos tempo, vontade e capacidade de escutar e de partilhar. Poderá a música salvar-nos desta perdição? Vou perguntar. Selma acredita no poder da arte para acordar os espíritos mais adormecidos ou alienados e vive a música como uma missão de vida, ou como ela diz, tem costurado a sua fé com a música. Com um percurso de mais de 2 décadas, já cantou com os Gospel Collective, Cacique 97 ou os Reagan, até se lançar em nome próprio, reconectando-se com as suas raízes moçambicanas.
Selma é autora de 2 discos em nome próprio, Mati e Livoningo, e sei que está a preparar o seu novo disco. Quando vamos poder deliciar-nos com ele? É a pergunta que não quer calar. Entretanto, Selma tem dado também corpo e voz noutros palcos, como no teatro, cinema e nas artes visuais, e agora até na rádio, no programa 5 à Quinta, na Antena 1. Recentemente, comovi-me muito com a sua atuação no espetáculo Carta Branca a Selma Wamous, no grande auditório do CCB. No ano em que se comemoram 50 anos de liberdade e de fim da ditadura em Portugal e que se celebram os movimentos de libertação dos países africanos de expressão portuguesa, este concerto em forma de carta ao futuro propôs exaltar também os jovens, as gerações do pós-guerra, proporcionando-lhes um futuro menos desigual, com oportunidades partilhadas e mais distribuídas. Uma carta musical ao futuro de um país capaz de reconhecer as suas injustiças ou as desigualdades que ainda se perpetuam. E que maravilha foi ver Selma a acolher nessa noite a orquestra Geração, com músicos da Amadora. E igualmente marcante foi vê-la a cantar, naquela sua atitude muito rock and roll, a trepar literalmente as cadeiras do auditório, procurando amor e ligação com aquelas pessoas todas presentes, como se fôssemos todos da mesma família ou amigos íntimos, enquanto cantava sobre a sua África que lhe corre no sangue. O que Selma faz é arte e é ativismo. É um manifesto de amor, de diversidade, sobre harmonia, sempre tocante e autêntico. O gosto pela música parece ter nascido com Selma. A sua avó conta que no dia em que Selma nasceu, teve um sonho. Um anjo apareceu-lhe, avisou-a do nascimento da sua neta e que ela iria ter a missão de ser sal e luz no mundo através da sua voz. E Selma é mesmo isso, bem condimentada de sal e muito iluminada, com uma luz poderosa, dirigida muitas vezes aos invisíveis, remetidos à sombra, aos bairros do desamor. A sua fé nas pessoas e na partilha é dos seus melhores predicados. E sempre que pode, apela a que cuidemos mais uns dos outros. Cuidemos mais do nosso corpo e mente, que conservemos mais o planeta e cuidemos também dos animais. E porque somos todos contraditórios e seres falhos, quando é que a própria Selma falha ao passo e se desacerta? É na fé e na música que se afina e se recentra? Vou perguntar também. Como é que convive o seu lado luz com o seu lado sombra? Tenho muito para conversar com a Selma, com esta fera de palco, mãe de 4, que antes de cantora foi engenheira e tinha o sonho de regressar ao seu país, Moçambique, de onde veio com apenas 7 anos, para ajudar a reconstruí-lo. Mas através da música anda a reconstruir corações e horizontes para tanta gente, e isso é tanto. Quem é atualmente Selma Wamous na fila do pão? Ou quem é Selma Wamous na fila do trânsito? Porque bem sabemos como as pessoas se transformam nesses momentos. E que mais? Sei que Selma não gosta de quiabos, mas gosta muito de queijo, que é super brincalhona, mas muito séria no que faz. É uma produtora e agregadora do caraças, termo técnico, e ergue num piscar de olhos concertos de solidariedade dirigidos a quem mais precisa. Trabalha como voluntária num centro de dia com pessoas idosas no Prior Velho, que é onde fica a sua igreja, e nas festas mais privadas é a primeira a saltar para o palco e ai de quem não cantar com ela, consta. Consta também que é uma amiga atenta de 1000 braços e ouvidos, que mesmo entre as 1000 coisas que faz ainda consegue escutar com atenção as partilhas e aflições de uma amiga. E isso é tão raro, estando tanta gente a sobreviver na sua própria órbita ou em redor do seu umbigo. Vamos ver até onde é que vai este encontro. Assunto não nos falta. É na sala de podcasts do Expresso, onde começamos agora. Olá, Selma Wamous. Bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Até que enfim. Até que enfim, mas eu devo dizer que me sinto completamente despida. Não quero dizer destruída, mas comovi-me muito com este teu relato, porque de alguma forma
para já sinto-me pequenina em relação a toda essa descrição. Quer dizer, eu sou só uma pessoa normal e comum. Sinto-me pequena perante todo esse rol tão elogioso, mas ao mesmo tempo também me senti muito despida de muitas coisas que têm muitos anos de vida, algumas que eu não estava à espera que soubesses, como não sabia que sabias que eu não gostava de quiabos. Investigação jornalística, mas alegra-me muito, apraz muito estar aqui a conversar contigo. Quando entrei aqui na sala, a sensação foi de eu já estive aqui, mas é porque já ouvi o teu programa muitas vezes, já ouvi muitas vezes também. Essencialmente ouço quando estou no ginásio. Como a Ana Zanatti. Não sabia que a Ana também. Beijinhos também à Ana. Ela esteve na apresentação do teu livro no outro dia. Mas sim, ouço-te muitas vezes quando estou no ginásio, que é assim um tempo que eu tenho para mim, mas é uma honra estar aqui, porque eu também os convidados que têm passado por esta cadeira são muitas pessoas que eu admiro e cujo trabalho sigo, então sinto-me muito feliz em poder estar aqui a conversar contigo. Obrigada. Obrigado, Selma, e as pessoas que eu convido são escolhas minhas e são também muitas e tantas vezes e sempre pessoas que me inspiram e de quem eu gosto muito e admiro, e tu és uma das pessoas que eu tinha há muito desejado que viesses. Finalmente aconteceu. Começo com esta pergunta, este bordão brasileiro que eu já ando a tomar para mim: quem és tu na fila do pão? Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Como é que te apresentas? E se calhar até na fila de trânsito. Não, na fila do pão. Sou muito paciente porque evito comer pão, então são poucas as vezes que lá vou. Então quando vou, eu gosto imenso, sou aquela pessoa que fica a olhar para a montra durante imenso tempo. Eu sou normalmente muito rápida a fazer tudo, mas para determinadas coisas tomo o meu tempo, e aí fico a olhar na dúvida. Eu gosto dele mal cozido, mas este se calhar é muito branco, mas será isto integral? Não vai ser. Será sim, com então eu passas? tomo o meu tempo e muitas vezes deixo as pessoas passarem à frente e digo, passo que eu ainda não escolhi. Na fila do trânsito eu sou extremamente paciente. Eu sou péssima ao lado de condutores que não têm paciência nenhuma. Aí? Eu acho, eu sou aquela pessoa que o meu marido diz, mas chatice, não posso ser eu mesmo, porque eu acho sempre que as pessoas têm uma razão qualquer pela qual buzinaram, pela qual estão a passar à frente, e eu desculpo imensas pessoas, mesmo quando me insultam. Eu parto sempre do princípio que as pessoas estão menos bem. Sou ultra paciente, tenho mesmo muita paciência no trânsito. Eu espero, dou passagem, irrito-me. Eu acho que já temos tantas coisas com que nos chatear, e que eu procuro usar um mínimo de espaço no meu tempo para me chatear. Quem acaba por levar com a cela mal disposta são as minhas filhas e o meu marido. Despacha-se! Estou sempre a gritar! Acho que a maioria de nós, não é? Acho que são as únicas pessoas que levam comigo, mas principalmente por questões de pontualidade. Eu gosto muito de ser pontual. Acho que as pessoas deviam pagar pelo tempo que roubam uns aos outros, e então faz muita confusão, assim, alguma à vontade que as pessoas às vezes têm.
nos atrasa. com o tempo, e eu prefiro esperar do que deixar à espera. E eu não gosto, e se eu não faço isso, também não gosto que a minha família, que me representa, que também o faça. Então são mesmo aqueles momentos em que eu confesso que perco muitas estribeiras e grito mesmo. E olha que a tua voz, quando estás em fúria, imagino, é de temer. Eu tenho medo. Poupo-me para falar, mas quando é preciso projetar. Quando é preciso prédio, até o prédio abana, não é? Vivo numa espécie de quarto andar e ouve-se na esquina da rua a seguir. Não duvido. E vives num país problemático a esse nível na relação com o tempo, não é? Sim. Sim. Pois. E, por outro lado, trago para aqui outras razões que eventualmente te chateiam. Pergunto se sim. Como eu lancei outra, olhar sobre o tempo e estes tempos desafiantes, tempo de guerra, de ódio, de maior individualismo e egoísmo, é o tempo da falta de comunicação. Andamos sem tempo para nós, para os outros, sem disponibilidade para olharmos e escutarmos. E eu pergunto como é que alguém que tem como grande causa e missão olhar e escutar o outro se encaixa nesta época, neste tempo, numa direção muitas vezes que parece contrária à tua. Sim. Chateia muito a falta de empatia. Deixa-me zangada, deixa-me triste em primeira instância, deixa-me zangada e leva-me sempre assim a pensamentos se calhar menos esperançosos em relação às pessoas. Eu deposito muita confiança, eu ainda acredito no ser humano, mas posso dizer, e aqui usando uma coisa muito, muito concreta e muito recente, para a maior parte dos ouvintes não deve ser estranha a situação pela qual Moçambique está a passar neste momento, e neste momento Moçambique está a passar por um momento social e político muito duro, muito importante, mas também muito importante, e tem havido muitas manifestações. Essas manifestações são essencialmente populares, de pessoas do povo, e eu estive há pouco tempo em Moçambique a cantar num festival bastante popular, assim, acho que se calhar deve ter sido a situação mais popular na qual nós estivemos a tocar, e foi muito bom, ver a população de Cabo Delgado entrega uma musicalidade que eu tenho a certeza absoluta que não conheciam, e muito entregues, e as pessoas manifestaram-se várias vezes, e eu acompanhei alguma das manifestações a acontecerem em Maputo, e eu saí de Cabo Delgado e fui para Maputo e estive com algumas pessoas que vêm de ambientes muito privilegiados e que provavelmente nunca se manifestaram, nunca tiveram sequer necessidade de se manifestar, e doeu-me a alma, doeram-me as unhas, doeu-me os ossos, o total afastamento em relação às populações. Mas porquê que se estão a manifestar? Mas e porquê que tem que ser assim? Estava mesmo a precisar de uma lefada de ar fresco, destas manifestações todas. E isso dói. Isto não tem nada a ver com partidarismos, de ser de um partido ou do outro, mas é o não compreender que pessoas que passam fome, que não têm escolas, que vivem abaixo do limiar da pobreza, têm todo o direito de se manifestar, devem fazê-lo, e que quem está num lugar de privilégio devia fazê-lo também por empatia para com as dores de um país, né? E isso constrange-me, deixa-me muito constrangida, deixa-me até com uma espécie de vergonha alheia, vergonha alheia de não conseguir sentir o mínimo de empatia. Eu sei que é muito difícil calçarmos os sapatos dos outros, não é? E esta expressão é se calhar muitas vezes utilizada de uma forma displicente, isso é até de uma forma simples, mas
pá, eu acho que não é preciso calçar efetivamente os sapatos de outras pessoas para entender que há momentos, há situações em que realmente nós podemos estar só caladinhos e ouvir o que é que as outras pessoas estão a dizer. E se há protestos, seja cá em Portugal ou no caso em Moçambique, e se uma população sai à rua em fúria a protestar sobre as suas vidas, é importante perceber o que se passa, não é? Se houver um compromisso para com o país e para com aquela população. No caso, há um repúdio da população pelos resultados eleitorais, não é? E esta onda de manifestações já provocou muitos feridos, mortos, bom, e as vozes que estão lá, da população, dizem que há um abuso escandaloso de poder, ações extremadas, e também se diz que a polícia não está preparada para atos democráticos da população. Como é que comentas o que se passa em Moçambique? Acho que é mais do que isso. Obviamente eu não vivo em Moçambique, mas acompanho, tenho a minha família toda em Moçambique e tenho acompanhado com muita proximidade tudo aquilo que se está a passar. E é mais profundo do que o resultado das eleições eleitorais, não é? É olhar para um país e perceber onde é que há estradas, onde é que há escolas novas, como é que está o aumento da esperança de vida, como é que estão os hospitais, quantos médicos é que existem, quantas máquinas para fazer radiografias, onde é que se pode fazer análise. As pessoas recorrem a hospitais particulares, as pessoas viajam para fora de Moçambique para serem atendidas. As pessoas que têm dinheiro têm os filhos todos em colégios particulares. E o que é que isso diz sobre aquilo que é o potencial, não apenas o potencial, mas efetivamente aquilo que são as riquezas naturais de um país? O que é que isso diz em relação ao que é que nós vamos deixar para as gerações vindouras? Então, eu acho que estas manifestações são o resultado da saturação de muitos anos. Muitos anos, não é apenas destas governos, mas muitos anos em que as pessoas não se sentem vistas. Há bocado falavas sobre isso, as pessoas não se sentem vistas, não se sentem tidas ou achadas para o que quer que seja neste processo supostamente democrático, não é? E eu acho que é essencialmente isso. Eu vejo com preocupação o facto de se procurar silenciar as pessoas. Vejo com preocupação que num Estado democrático as pessoas não tenham liberdade para se manifestar, não tenham liberdade para dizer que as coisas não estão bem, mas por outro lado, sinto que neste momento, se algumas pessoas vivem com medo, muitas delas também neste momento sentem finalmente alguma esperança de que as coisas possam mudar. Então há aqui eu acho que Moçambique está a viver neste momento um convívio que eu espero que seja salutar, muito embora quase 100 mortes e mais de 300 pessoas baleadas não trazem saúde a ninguém, mas eu acredito que neste momento Moçambique está a viver um tempo novo e um tempo muito, muito, muito particular, e eu espero que realmente do medo da liberdade de expressão, do medo da opressão, do medo da pobreza, do medo das dificuldades económicas, nós possamos passar para um estado de esperança em que nós todos possamos fazer parte da reconstrução do nosso país. Portanto, eu vejo com preocupação aquilo que está a acontecer, principalmente do lado das autoridades governamentais, não é? Pela forma como aparentemente não estão a dar valor àquilo que são as preocupações do seu povo, mas por outro lado também tenho visto muitas pessoas que eu não estaria à espera de ver a movimentarem-se, a exprimirem-se, a estarem disponíveis para morrer para que o país possa estar no outro lugar, não é? Há quem diga que para vivermos precisamos saber ter uma razão para morrer, não é? E acho que neste momento muitos moçambicanos estão dispostos a quase a dar a sua vida para que outros possam ter uma vida melhor, e isso eu acho que é muito, muito poderoso. Começou também quando morreu um grande ativista, o Azagaia, no ano passado, que era
no fundo assim uma espécie de profeta do povo. Eu penso que quando se começaram a juntar muitas pessoas para o elogiar ou para valorizar aquilo que tinha sido a sua obra, os moçambicanos perceberam: espera lá, nós conseguimos juntar-nos e nós conseguimos manifestar-nos, coisa que não é muito comum, digo eu, nos moçambicanos. Há comunidades, e para quem vive aqui em Portugal, a comunidade cabo-verdiana é muito forte, a comunidade angolana é muito forte, a comunidade moçambicana, apesar de ser muito grande, não é necessariamente muito unida. A autoestima tem menos autoestima, menos espaço. Eu penso que também passa por uma autoestima menor, mas há uma falta de união, que de repente começou a desaparecer. E eu recordo-me de acompanhar aqui em Portugal algumas dos encontros pós-morte do Azagaia, e de pensar tipo, uau, de ver pessoas como a minha mãe, pessoas com 60, 70 anos a juntarem-se a jovens de 10, 15 anos a homenagearem alguém, e de repente eu acho que houve ali uma mudança de paradigma de, não, nós conseguimos juntar-nos, nós conseguimos dizer que sentimos e achamos determinada coisa. Então, que este silenciamento que tem havido durante muito tempo possa dar lugar não apenas à liberdade de expressão, mas a uma mudança efetiva naquilo que é o poder popular, e o poder popular começa no voto. Verdade, e há um crescimento na democracia em Moçambique. Sim. É o que se sente. Eu acredito que sim, e tenho dito isto algumas vezes, que eu acredito que esta possa ser a nossa primavera, e eu espero que assim seja, e aqui não estou a fazer nenhuma defesa partidária de ninguém, mas de uma mudança de paradigma nas formas como as coisas têm sido feitas até agora, e que acima de tudo o principal beneficiário disto tudo possa ser o povo moçambicano. Boa. Esperemos que sim. Nasceste em Moçambique e viveste lá até aos 7 anos. Já que estamos nesse país, agora na nossa conversa, quais as tuas memórias mais fortes? Cheiros, lugares? Olha, cheiro, é um bocadinho clichê, mas cheiro, a terra molhada, a terra em Maputo. Eu sou de Maputo, da capital de Moçambique, e nós temos uma terra ferruginosa, e efetivamente quando chove, e principalmente no verão, em que são aquelas chuvas no ambiente quente, há um cheiro que sai da terra que é único. Eu nunca senti em mais lado nenhum, e eu lembro-me disso até agora. Também há um outro cheiro que é uma espécie de cheiro com sabor. Não sei se consegues entender aquilo que eu te posso dizer, mas é um cheiro com sabor a sangue. Quando eu saí de Moçambique, quando era pequenina, nós vivíamos, a casa dos meus pais é ao lado do comando da Força Aérea, e Moçambique estava em guerra civil ainda. Portanto, os acordos de paz foram só assinados nos anos 90, e nos anos 80 o que acontecia era que em Maputo não havia necessariamente muitos sinais de guerra, quer dizer, havia cortes de energia, nós tínhamos que ir para a fila, para as cooperativas para levantar comida, havia senhas de refeição, racionamento, etc. Esses eram se calhar assim os sinais mais claros. Às vezes não havia determinadas comidas, e dizia: mãe, hoje comi uva. Ela: em tempos de recessão estás a comer uva, que bom. Mas não, era uxua, que é uma papa de milho, e muitas vezes chegavam soldados em caminhões de caixa aberta, que vinham feridos, misturados com outros mortos, e era mesmo ao lado de nossa casa, faz esquina de frente a frente, e eu consigo lembrar-me desse cheiro, e como era sangue, e eu tinha essa sensação de aquele cheiro evocava-me um determinado sabor, de quando trincas a língua e ficas a sangrar. Então tenho essa memória. Nunca vi nada traumático, assim, de ver, mas tenho essa memória. Mas depois, por outro lado, tenho a memória do meu avô,
da parte da minha mãe, que gostava muito de cantar e de dançar. Ele dançava macuaela, que é uma dança típica moçambicana, e lembro-me dos sons da família, das pessoas a falar. Tenho uma família muito grande do lado da minha mãe, então também tenho isso assim muito, muito presente. E os sons da rádio também, nós não tínhamos televisão, ouvíamos muita rádio. E começaste desde muito cedo a cantar, a dançar, a sentires a música em ti? Não sei. Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Eu fico sempre muito constrangida porque eu gostava mesmo de dizer tipo, sim, aquilo estava mesmo no meu sangue. Efetivamente eu comecei a ouvir música muito cedo. Os meus pais gostavam muito de música, ouviam muita música ocidental. Os meus pais conheceram-se assim num meio mais ou menos artístico. A minha mãe fazia rádio. A tua mãe fazia rádio? A minha mãe fazia rádio. O meu pai apaixonou-se pela voz da minha mãe na rádio. Espera, fala-me disso. É uma história muito Essa bonita. Essa história é linda. É linda. A minha mãe trabalhava na rádio. Eram os jovens todos que depois da independência, não é? A minha mãe era super ativa. Foi dar aulas de alfabetização pelo país. Portanto, eles eram muito ativos politicamente. Então a minha mãe trabalhava numa rádio, um grupo de amigos começou a dinamizar um programa de rádio. Até hoje eles se encontram. E ela tem assim uma voz muito, muito bonita e tal. E o meu pai apaixonou-se pela voz da minha mãe, não a conhecia. E então eles tinham um amigo em comum, e esse amigo conhecia a minha mãe e disse: olha, tenho um amigo, não sei o quê, e então o meu pai declamava poesia e fazia parte do grupo de dança também. Também lá tinha de o gosto da palavra. Sim, e então a minha mãe, este nosso amigo, tio Agostinho, pegou na minha mãe e levou a ir ver um espetáculo do meu pai e eles apaixonaram-se. Mas basicamente meu pai apaixonou-se pela voz da minha mãe. Antes de a conhecer. Antes de a conhecer. Ao vivo, uau! Portanto, eu sou filha da rádio. Filha da rádio. Sou filha da rádio. E herdaste isso tudo, o gosto, a voz, eventualmente já da tua mãe, e esse gosto com esse lado ativista, pelos vistos, vem dos teus pais. E eu cresci muito com esta vivência. Eu fui filha única até aos 12, 13 anos, e eu cresci muito com os meus pais a levarem-me a eventos de poesia, declamação de poesia. Eles minha mãe era amiga do Malangatana, conhecia bem o José Craveirinha, lia Noémia de Souza, é um bocado a elite intelectual e ativa e ativista de Moçambique. Portanto, eu cresci muito nesse ambiente. Então, para mim era tudo muito normal, era tudo muito natural. Ouvir canções na rádio, os meus pais ouviam muita música ocidental, etc. Eram tudo... fazia parte de casa, então eu não sinto necessariamente que tenha crescido a dançar e a cantar. O meu avô dançava, o meu avô era enfermeiro, mas gostava muito de dançar e gostava muito de cantar, e era uma coisa normal e natural na família. A minha mãe também de vez em quando faz uns espetáculos de dança para as netas e nem por isso se torna bailarina. E há um sonho, conta-me esse sonho da tua avó quando nasceste. Sim, a minha família é toda muito, 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 muito especial. Mas a minha avó é assim, a minha referência. Ela faleceu este ano. Sim, como se chama e como se chamava? Ana, que significa cheia de graça. E ela realmente era uma pessoa com muita graça, uma pessoa muito serena, muito, muito calma, uma mulher com uma fé que eu acho que vi poucas pessoas a terem, e ela realmente, pronto, eu cresci assim numa família dos meus pais comunistas, meio hippies, decidiram que queriam ser pais. A minha mãe casou-se super grávida, sem vergonha absolutamente nenhuma. Pronto, naquele tempo, tipo, eu engravido quando eu quiser, caso quando eu quiser, não vou casar pela igreja. Já feminista. Sim, super, super feminista e ativista. E, portanto, eu não cresci assim, num ambiente religioso, mas a minha avó era mesmo uma mulher com muita fé. Então quando ela soube que o filho estava
de esperanças, pronto, colocou-me assim logo nas orações dela, etc. E mesmo antes de eu nascer, ela sonhou, teve um sonho, uma visão, veio um anjo que lhe disse: a tua neta já nasceu. Ela vivia no bairro do aeroporto, que fica na periferia de Maputo, e deslocou-se calmamente até Maputo e foi até ao Hospital Central, onde eu efetivamente tinha nascido, a 24 de dezembro, que é uma data também, pronto, simbólica. Simbólica. E ela, Estás e ela quase a fazer estou anos. quase a fazer anos. Então ela, de uma forma profética, né, declarou que, como ela tinha tido este sonho e tinha tido esta visão de que eu tinha nascido, que eu seria realmente esta sal e luz, como tu disseste na tua descrição, para as nações. E antes de eu sequer sonhar que pudesse ter uma carreira musical, porque eu já canto desde os 18 anos, a minha avó já me tinha dito: olha, Deus já falou ao meu coração, tu vais cantar para as nações, tu vais cantar para pessoas muito importantes, mas tu nunca te podes esquecer de cantar para aquelas pessoas que realmente precisam das tuas canções, que tu continuas a ser sal e luz. E a minha avó foi sempre muito visionária e deu-me sempre muita terra, no sentido de nunca te deslumbres, nunca te deslumbres. Mas nunca te deslumbres, mas nunca deixes de seguir o teu caminho, o caminho que Deus tem para ti. E isso deu-me sempre assim algum endurance, sabes, assim, para aquelas alturas em que sentimos tipo, não, isto não vale a pena, ou para aquelas alturas em que a pessoa se começa a achar assim, A maior do pedaço. isto está a correr bem e tal. Acho que nunca cheguei a esse ponto. Mas há alturas em que as pessoas que estão à nossa volta, os colegas, as agências, os mídia, etc., A indústria. a indústria, né, podem levar-nos a sentirmos que somos insubstituíveis, ou que somos a última Coca-Cola do deserto. E Então, o que é mas que acho que isso nunca. o que é que tem deixado com os pés na terra nesses momentos? Sem dúvida, o exercício de fé que eu faço diariamente, né? Sou uma pessoa crente, e como tal, eu todos os dias acordo e eu tenho o meu tempo com Deus, em que eu pergunto: Deus, o que é que tu queres? O que é que tu queres de mim hoje? E o que é que eu fiz ontem que eu não deveria fazer hoje? E o que é que eu fiz ontem que eu deveria fazer melhor hoje? Né? Então tenho sempre este exercício de reflexão, de meditação e de oração sobre, ok, vou aqui reconectar-me um bocadinho, não é? Porque há dias em que a pessoa termina assim, tipo, epá, nem acredito que isto me aconteceu, não é? Seja por encontrar com alguém incrível, ou de repente ganhar muito dinheiro, ou uma coisa péssima também, não é? Porque às vezes também acontecem-nos coisas muito más. E este exercício de meditação diária e muito cedo, eu acordo muito cedo. A que horas? 5, 6 da manhã. 5, 6. E é Sim. essa hora quando imagino que as tuas filhas estejam a dormir, ou Sim, o teu é marido. o tempo que eu tenho para mim, porque é o tempo que eu tenho para mim. Intencionalmente, eu acordo naturalmente, mas intencionalmente é o tempo que eu tenho para mim, em que eu escrevo no meu diário, escrevo no meu devocional. Tenho um tempo devocional, tenho um tempo com Deus, tenho um tempo para fazer uma leitura. Não é muito tempo, até porque se calhar depois não iria conseguir cumprir, mas é das poucas coisas que eu tento ser rotineira, é neste tempo. Isso traz-me algum down to earth, mas também as pessoas que estão à minha volta, a equipa que eu tenho à minha volta. Escolheste. O meu braço direito, que é o Augusto Macedo, que é o meu diretor musical, ainda no outro dia estava a dizer-lhe: tu, nestes anos todos, nunca me elogiaste, nunca disseste que eu sou bonita, nem que eu canto bem, nem que eu faço nada de jeito, não sei o quê. Tu estava a brincar com ele. Mas ele até disse: tu achas que se tu fosses feia e cantasses mal, ainda aqui estava. Bom. Não, ele também estava a brincar, não é? Mas seja na equipa musical, eu trabalho com as mesmas pessoas, no caso dele trabalho com ele há 20 anos. Seja na agência, seja a minha assistente pessoal, são aquelas pessoas que me vão dizer: olha, não estiveste muito bem aqui, olha que tu disseste uma coisa que
que se calhar não te representa e que podes ter precipitado um bocado. Então eu tenho pessoas à minha volta que cuidam de ti, que cuidam de mim em termos de equipa de trabalho, mas depois também na minha comunidade, as minhas amigas. Mal usam redes sociais, ninguém me dá likes, ninguém faz grandes comentários. Tenho as pessoas que me são próximas, seja na minha igreja, seja nas minhas amigas de engenharia, etc., são pessoas que estão um bocadinho desconectadas de todo o fuzz e todo o buzz que existe um bocado à volta do mundo artístico. Os likes que te dão são os abraços, são os abraços, e frente a frente, não é? E a presença constante. Então acho que eu tenho mesmo pessoas à minha volta que são fundamentais para eu tentar manter-me fiel aos meus princípios. Falho, não é? Como todos nós falhamos, mas tenho essas referências, essas rochas de pessoas que não têm pudor nenhum em me dar um puxãozinho de orelhas, tipo, te vê lá porque sei que e dou essa confiança porque sei que são pessoas que querem bem, que me querem bem, mas que também sabem qual é que é o exercício ao qual eu me proponho, não é? Claro, e é um exercício exposto, de exposição, é um exercício duro, não é? Afirmar-me como uma pessoa que olha para os outros, afirmar-me como uma pessoa que procura fazer este exercício de visibilizar os outros, de se preocupar com os outros, é de uma enorme responsabilidade. E generosidade, mas responsabilidade. Mas de uma enorme responsabilidade. Agora estava a pensar na Sara Tavares. Tu estiveste no tributo à Sara Tavares, à saudosa Sara Tavares, no Coliseu. Foi uma emoção. Tu também viste borboletas? Vi. Mas viste literalmente? Senti. Sentiste? Não, mas havia borboletas no Coliseu. Fisicamente apareceram borboletas. Não. Houve muitas pessoas, o meu marido, outros amigos, houve pessoas que viram borboletas no Coliseu. Que é assim, tipo, uau. E neste caminho, nestas escolhas, nestas pessoas que te cuidam, agora de repente lembrei-me da Sara, que fez um caminho muito dela, muito sem concessões, e tenho ideia, ajuda-me aqui, que nem sempre foi fácil para ela. Quiseram colocar-lhe em determinados lugares durante muito tempo. Sim. E foi uma batalha que a Sara venceu, essa de conseguir o seu lugar, escolher a sua música, cantar as suas raízes, cantar a música que queria cantar e não se sentar no lugar onde a queriam colocar. Sim. Uma indústria que tem demandas. E eu pergunto-te se sempre foi fácil para ti escolheres os teus lugares, as tuas músicas, a tua identidade, ou também foi uma batalha que entretanto que está ganha, mas que não sempre foi fácil. Não está ganha. Todos os dias é uma luta, essa demanda, diária. Porque há uma demanda, não é, da indústria. Como é que tu tens colocado e como é que tem sido para ti? Olha, a Sara para já é um grande exemplo para mim. Para além, éramos amigas e eu às vezes consultava para determinadas coisas. Fosse, sei lá, tipo, olha, Sara, tive aqui um pedido, uma manifestação qualquer coisa. Vou dar um exemplo antirracista, não me sinto assim tão confortável em ir. E ela dizia assim, mana, se tu não estás a sentir, não é para fazer. O poder do não, a importância de ouvir. Sim, e ela para mim era um grande exemplo, porque ela, sem levantar bandeira absolutamente nenhuma, ela era a bandeira. Ela era a bandeira da igualdade, ela era a bandeira antirracista, ela era a bandeira do movimento LGBTQI, ela era a bandeira das diferenças culturais, da africanidade, da luso-africanidade, e portanto eu nunca a vi em nenhuma marcha, nunca a vi fazer nenhum post elaboradíssimo sobre o que quer que fosse, e no entanto ela fazia as coisas à sua maneira. Ela era todas essas coisas. Então para mim ela é uma grande referência, mas ela também vem de um outro tempo.
Ou seja, Pois. ela não sendo muito mais velha do que eu, era muito mais velha do que eu, né? Quem começou uma carreira com 15 anos, com tanta força e com tanto afinco, ela vinha de há muito tempo, como nós diríamos em Moçambique. Então, ela sem dúvida foi uma referência para mim. O que eu sinto é que o tempo em que nós vivemos é um tempo com muitas solicitações. Nós somos todas pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa sociável, gosto de estar com pessoas, e há pessoas que são mais, no caso da Sara, uma pessoa mais recatada, super sociável, com muitos amigos, mas escolhia muito bem os seus tempos para estar com as pessoas. E eu costumo dizer, tipo, o tempo parava quando estava com ela, porque ela, não sei como é que ela fazia essa magia do estou aqui para ti, e nós vivemos num tempo muitíssimo corrido. Voltando à tua pergunta, para não me esquecer Nestas da tua demandas, pergunta, nestas demandas todas, o que esperam de ti, onde te querem dirigir, para onde te querem dirigir? Sim, às vezes é difícil colocar limites, porque a forma como se fazem as coisas neste momento são um bocado diferentes, mas eu sinto que tenho andado sempre um bocadinho contra a corrente. O primeiro concerto que eu dei em nome próprio foi em 2014, no FMM. Eu não tinha disco, eu só lancei disco em 2018. E, portanto, eu andei a tocar durante imenso tempo até gravar um disco. Aí já logo comecei contra a corrente, porque neste momento é preciso fazer um disco para poder tocar, e depois fazer outro disco, passar 2 anos, que é para depois poder tocar outra vez. E pronto, eu lancei um disco em 2018, outro em 2020 e continuo a fazer concertos e continuo a tocar. Ou seja, não tenho deixado, assim, por assim dizer, a pressão da indústria, tipo, tens que fazer agora. E o repertório, assim, não é? Que é outra demanda. E o repertório é outra demanda. Quando eu comecei, toda a gente me dizia: tu vens do rock and roll, devias aproveitar a cena dos Reagan para te afirmares, etc. Tu devias fazer uma coisa mais soul, que é a tua cena. Tu vens do gospel e agora tiveste a estudar jazz, devias aproveitar isso tudo. Para muitas pessoas foi: mas o que é que ela está ali a fazer? A cantar aquelas coisas em línguas de Moçambique que ninguém fala, que ninguém percebe. Foi um grande desafio para mim, porque havia muita resistência por parte das pessoas. Eu cheguei a ter concertos e houve uma altura em que eu cantei durante muitos anos com o Rodrigo Leão, 2013 a 2018, assim, sempre, e depois deixei de o fazer. Agora de vez em quando canto com ele, e muitas pessoas vinham-me a cantar com o Rodrigo, e algumas tinham expectativa em concertos da Selma Amusa há de ser alguma coisa dentro do género. Cheguei a ter concertos em que as pessoas diziam: canta em português, pá. Pois. E eu pensava: mas as pessoas não sabem aquilo a que vem. Então foi afirmar-me como artista moçambicana que canta nas línguas de Moçambique. Tem sido um exercício mesmo muito grande. Não, ao contrário do crioulo ou da música angolana, são poucos os artistas. Não sei, diz-me tu, quantos artistas moçambicanos é que tu conheces? Ou seja, da nacionalidade, se calhar até podes conhecer alguns, mas que cantam nas línguas do seu próprio país, não é necessariamente uma coisa assim muito, muito evidente. Porque muitas vezes são dirigidas para não cantar essas raízes. Sim, e eu tenho tentado fazer aqui assim até um trabalho de descolonização, porque a família da minha mãe, o meu avô, era assimilado. O que significa que ele abraçou a cultura portuguesa para poder viver em Moçambique. Era enfermeiro, para poder ter um determinado estatuto, para que os filhos pudessem estudar de uma determinada forma, em determinadas escolas. Portanto, havia os assimilados, que eram as pessoas que se conformavam e que se alinhavam à cultura portuguesa, e os indígenas. Isso significava ter uma carta para poder passar em determinados sítios. Portanto, havia muitos benefícios em ser assimilado. E o meu avô era assimilado, o que significava rejeitar a cultura moçambicana, nomeadamente as línguas nacionais. Portanto, os meus tios, aquilo que falam, e minha mãe, aprenderam na rua. Eles só falavam em português em casa. O meu avô não tinha sotaque nenhum moçambicano. A minha mãe não tem. Às vezes as pessoas dizem: não tens sotaque nenhum moçambicano. Eu disse: ok, tudo bem, eu até cresci ali meio na Avenida de Roma, mas eu quando cheguei a Portugal eu não tinha
não tinha um sotaque, tipicamente moçambicano por causa desta educação. E de alguma forma, quando eu comecei a pensar, o que é que se eu vou deixar a engenharia, se eu vou ser cantora, para onde é que eu quero ir? Sim, quero trazer todas as minhas raízes do gospel, da soul, do jazz, etc. Mas há algo que está a gritar em mim, que é esta minha moçambicanidade. Eu até me sentia pouco legitimada para o fazer, que tipo, não vivo lá, eu não falo. Mas depois havia sons, a fonética das línguas do sul de Moçambique. Eu sou do sul de Moçambique, o xangana, ronga, o xop, tinham outras sonoridades que me faziam viajar e que eu achava tipo, bem, isto é tão lindo, é tão especial, que eu queria poder explorar isso, né? Então, mas tive obviamente muita resistência por parte da indústria, porque nunca seria nada comercial, nunca seria nada que pudesse vender imenso, seria muito mais difícil também para o comum mortal, e eu estando aqui em Portugal conseguir compreender. Então tenho feito assim um trabalho contínuo, e acho que tu estiveste no meu concerto. Os meus concertos são sempre um exercício de ensinar palavras em xangana às pessoas, a retirar um bocado essa camada de algum preconceito de, olha, está aqui a fazer uma macumba qualquer, explicar o que é que eu estou a cantar, trazer os instrumentos tradicionais moçambicanos também, que é outra dificuldade para viajar. Nós temos uma timbila que é um instrumento de percussão muito grande. Então, sendo que não acho que a indústria da música aqui em Portugal me trate mal, pelo contrário, mas as portas não estão escancaradas para qualquer palco ou para qualquer situação. Então é sempre assim um bocadinho a desbravar, uma luta constante. Uma luta Aprendemos constante. Contigo, Kanimambo, agradecendo a música que nos trazes. Nisto tudo que dizes, tem sido difícil rotular-te também. O rótulo, que é uma palavra tão feia, mas bom, é inevitável, não é? Nestes meios, querer rotular os artistas até para poder nomear o tipo de música. E tu, pelo que tanto já dissemos e na minha introdução, tens cantado também tantos géneros musicais. É difícil rotular-te. Que lugar achas que ocupas agora na música? Olha, eu acredito mesmo que não tenha rótulos. Eu acho que se pudesse haver uma... Isso é muito bom, não é? não sei, mas eu sinto-me mais confortável em não ter nenhum rótulo. Sinto-me mesmo mais confortável em não ter nenhum rótulo. Durante muito tempo, infelizmente, está a cair em desuso a expressão world music, porque tudo é música de todo o mundo. Mas eu não sei, eu acho que eu diria que tenho música para o coração das pessoas, seja ela numa batida mais acelerada, seja numa batida mais desacelerada, mas eu canto por causa das pessoas, eu canto para as pessoas, eu canto acerca das pessoas. Canto, é esse assim, o teu propósito na música? O meu propósito é chegar ao coração das pessoas, né? Obviamente através daquilo que eu considero que é o amor de Deus, que é uma coisa bastante universal, mas a minha razão de fazer música é realmente tocar o coração das pessoas e fazê-las acreditarem em si mesmas, fazê-las acreditar que enquanto sociedade nós podemos estar num outro lugar, acreditar no poder da união, acreditar na esperança, acreditar na fé enquanto motor de união e de junção. Então my music is about people, é mesmo acerca das pessoas e para pessoas, e não acerca de mim. Obviamente o objeto artístico é criado por mim, mas que eu quero que ele seja um mínimo acerca de mim. Nem nada contra os artistas que falam profundamente sobre as suas dores e sobre aquilo que é o seu eu, que chega aos outros de outra maneira, chega aos outros de outra forma. Mas eu acho que se eu estou na música é com um propósito
propósito muito específico e é este. Por isso eu tenho muita dificuldade em escrever ou pensar se querem fazer uma canção romântica. Se bem que bem, a tua voz é sempre belíssima ouvir-te a cantar Adelaide Ferreira. Sim, mas permite-me a piada. Sim. A piada que não é piada, porque eu pus várias vezes o papel principal. Sim. Não, eu tenho muito gosto em abraçar canções de outras pessoas, mas no que diz respeito a composições minhas e pedem muitas vezes para compor com outras pessoas, é sempre o exercício do outro. E enquanto eu tiver esse controle, gosto muito. A música então é uma extensão da tua fé, do teu olhar para o mundo. Sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu acredito que no pouquinho tempo que nós temos aqui na nossa vida terrena, aquilo que nós devemos imprimir no mundo é mesmo este sentido de olhar o outro, e eu acho isto. Alguém perguntava à pessoa de Jesus, então, qual é que é o maior dos mandamentos daquele rol de 10? Ele dizia: amar o mundo, não é? Amar a Deus e amar o outro, tal como nós nos amamos a nós mesmos. Então, para mim é isto, é amar as outras pessoas. E isto tem muitas dores e tem muitas camadas, não é? Mas para mim o meu propósito é isso, é poder amar o outro mesmo quando muitas vezes dói. E às vezes amar as outras pessoas significa inclusive afastar-nos delas. Às vezes nós não, e isto é uma coisa que eu acho que tenho aprendido assim mais recentemente, que às vezes queremos amar as outras pessoas e queremos estar perto, ou ajudar, ou fazer alguma coisa, e às vezes a maior ajuda que nós podemos dar é afastar-nos um pouco dos outros. E o amar, quando eu falo das várias camadas, tem mesmo a ver com o pensar, não é acerca de mim. Não é acerca de mim. Então, se não é acerca de mim, eu não posso impor o meu amor às outras pessoas. A melhor forma de eu amar a outra pessoa é, se calhar, dar 2 passos atrás, estar disponível para apoiar se for necessário, mas não estar ali em cima dela. Numa atitude algo egocêntrica nessa suposta ajuda. Sim, e visto de outra maneira, nesse movimento que falas, às vezes também é importante distanciarmos-nos, gostando dos outros, mas para um autocuidado. Porque às vezes também precisamos. Às vezes impomos o nosso amor, e eu acho que, usando aqui o nome do teu programa, a beleza das pequenas coisas passa mesmo por nós retirarmos o foco de nós mesmos e pensarmos o que é que importa. Eu fui casada, estou num segundo casamento e divorciei-me do meu primeiro marido, e uma das coisas que eu aprendi depois desse primeiro divórcio é que realmente se uma pessoa quer estar com outra, não é acerca de termos razão. Não dá. Não dá para ficar agarrada à razão. Se a pessoa quer construir alguma coisa com alguém, e aqui seja num casamento, seja numa amizade, num relacionamento, nós temos que perceber o que é que nós conseguimos dar, e o que é que nós conseguimos retirar, do que é que nós queremos abdicar e do que é que nós não queremos abdicar. Então, para mim, o exercício do amor é mesmo um exercício que não é apenas de altruísmo, mas é um exercício de escuta, de observação. E ouvirmos-nos, o que nos faz bem também. Sim. Um autocuidado também. Estás a dirigir ao outro, mas o autocuidado. E por isso o mandamento é amarmos os outros como nós nos amamos a nós mesmos. E amarmos-nos também. Sim. Às vezes esquecemos-nos. Sim. E as separações às vezes têm de acontecer. Sim, doem, sim. Mas às vezes por autocuidado também, e por não perdermos o nosso foco e o que precisamos para nós, Sim, não é? Não, sem dúvida absolutamente nenhuma. Por isso é que eu falava deste exercício, tipo, às vezes amar é afastar-nos. Nas amizades e nos amores, às vezes a vida tem essa premissa. Como cantava o grande José Mário Branco, a cantiga é uma arma.
cantiga é uma arma, dizia ele, dizia o Fela Kuti, Music is the weapon from the future, que acho que é giro, from, não é? Vem do futuro. Uau. Mas is from. Eu gosto muito dessa expressão. Percebe-se, acho que se percebe melhor em inglês, mas sem dúvida a canção é uma arma, o microfone é ainda uma arma mais poderosa, e aqui quando falo do microfone falo do palco. Acho que há músicas que são muito inspiradoras e que eu ouço com muita frequência, mas estar num ambiente de concerto e ouvir alguém que já de si eu posso admirar, transformador, muito transformador e revolucionário. Às vezes. Sim, e tu fazes isso, não é? Revolucionário. Acreditas então no poder da música, da arte, no poder da música, no para poder transformar mentalidades, formas de olhar os outros e o mundo? Sem dúvida absolutamente nenhuma, e é por isso que eu faço música. Eu queria ser engenheira porque eu queria transformar o mundo. E querias inclusive reconstruir o teu país. Sim. A vida trocou-te as voltas, mas estarás a reconstruir horizontes também para os outros e corações, não? Eu acho que o propósito se manteve, ou seja, houve aqui assim uma reviravolta, foi da vida, mas também foram escolhas minhas. Eu escolhi, não, vou fazer disto isto vida, e através da música, e aqui não falo de espetáculo, não falo de sucesso, não falo de dinheiro, não falo de concertos, mas através da música a verdade é que eu tenho podido estar em lugares de influência, a começar por se calhar um palco com 5 pessoas ou 10 pessoas, em que eu posso olhar nos olhos das pessoas e dizer algumas coisas que podem ter a capacidade de transformar, seja a alma, seja o espírito, seja o corpo de alguém, porque de repente começa a dançar e uau, eu nem sequer sabia dançar, ou alguém que precisa de chorar e que a dada altura num concerto começa a chorar, alguém que precisa de se sentir visível, de se sentir visto, de dar as mãos. Há muitas pessoas que passam dias e dias em que ninguém olha para elas, em que elas não são tocadas, e eu procuro fazer dos concertos esse lugar, e por isso eu saio sempre do palco e vou para o meio das pessoas, não para criar um momento de entretenimento, mas um momento de comunhão. Então para mim a música tem esse poder, e o microfone tem esse poder de catalisar essa comunhão, essa proximidade com o outro, e portanto mas esse poder transformador não se fica apenas nem pelos discos, nem pelos concertos, mas depois o que é que nós podemos fazer com isso, né? E enquanto cantora vou recebendo assim muitos convites para, seja para falar, seja para fazer sessões de empoderamento, etc. Isso honra-me muito, mas depois também há um outro lado, que é poder utilizar os conhecimentos e os contactos para fazer outras coisas. E há bocado falaste sobre os concertos de solidariedade que já organizei alguns, e para isso é que me servem os contactos e a influência e os conhecimentos. E a visibilidade. É para poder pegar nisso tudo e poder alcançar a vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas, e tenho feito sempre que posso, e sempre que me permito. Também às vezes é preciso alguma saúde mental e física para poder fazer. Já algumas vezes me tiram, nunca mais fizeste alguma coisa. Isso, olha, tem que ser no tempo em que há essa disponibilidade, porque exige assim um enorme desgaste, mas sinto que é um lugar para o qual também sou chamada, que é, ok, se há uma causa na qual eu acredito e que me faz todo sentido. Há pouco tempo, na semana passada, o Fernando Alvim convidou-me para apresentar, mas acima de tudo para produzir ali um espetáculo que ele faz, que é o Quarto Escuro. E nós escolhemos uma associação que trabalha com refugiados, e para mim as coisas têm que ter todas assim um propósito muito pertinente, né? E acho que num tempo em que se fala tanto de um ressurgir em pós-democracia, dos movimentos de extrema-direita, etc., é importante reconhecer o trabalho de quem não olha cores políticas,
de quem não olha para etnias, de quem não olha para a origem dos países onde as pessoas vêm, e que trabalha e que acolhe, acima de tudo. Não é só uma questão de dar assistência, mas a parte de acolhimento, eu acho que é muito importante no que diz respeito à imigração, e principalmente no que diz respeito a refugiados, e é aí que eu quero que a minha voz seja utilizada. É nesses lugares, é essa a visibilidade que eu quero ter. Eu não preciso de milhares de streams ou de muitos palcos, mas de poder ter esse poder de, ok, olha, eu estou disponível, posso apresentar, vou telefonar para alguém e dizer, olha, sou esta pessoa, gostava muito de contactar e saber o que é que estão a fazer, como é que podem fazer, como é que nós podemos fazer para ajudar. E a cultura pode ter esse papel, e a música também ter esse poder de agregar e de passar mensagens políticas, até sociais. Tudo é política. Tudo é política. Eu acho que tudo é política, e eu acho, no meu caso, o que eu sinto é que a cultura pode ter esse poder, mas no meu caso o que eu sinto é que deve ter esse poder. Pois. Deve ter. Eu acho que nem todas as pessoas precisam de o abraçar da mesma forma, mas eu acredito que a música tem que ser e nós podemos e devemos ser instrumentos transformadores da sociedade, custa, é uma chatice, mas acho que vale a pena. Há vários estilos musicais que me tocam, cada vez mais são esses os projetos musicais que me tocam mais enquanto público. Falando de alguns dos temas que nomeaste e para os quais tens agregado muita gente, quero trazer para aqui um olhar político também. Um coletivo entregou agora no Parlamento um requerimento para criminalizar práticas racistas e discriminatórias que deixam de fora muitas ofensas e discriminações racistas no trato, que ainda são penalizadas apenas com coimas. O grupo quer propor uma alteração ao artigo 240 do Código Penal, e este grupo alerta que ainda não são criminalizadas situações de ofensas no supermercado, na rua, no aluguer de uma casa, ofensas que prespassam e que atingem uma série de corpos de pessoas e que são olhadas pela lei de forma muito mansa. Como é que comentas esta ação do grupo de cidadãos? Eu acho que faço parte desse grupo de cidadãos. Não fazia ideia, mas estou a falar com a pessoa certa. Recentemente fui assistir à tomada de posse da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e portanto são assuntos para os quais eu estou muito atenta, estou muito alerta. Sou contra a normalização do racismo estrutural, e eu acho que este tipo de ofensas das quais estás a falar, para muitas pessoas são mas isso é só faz parte do também não é para ofender, também agora ficam todos ofendidinhos com qualquer coisa, e faz parte de uma normalização, não é? Agora chama-se os wokes, não é? Essa palavra supostamente para ofender, que agora se usa muito. Vou passar à frente, porque Exato. É um assunto que não quero ir por aí, mas efetivamente acho que esta ação se prende muito com aquilo que nós temos normalizado como racismo estrutural, e é muito importante tirar essas camadas. Para muitas pessoas, nós agora só devemos olhar para o futuro, temos que esquecer o passado. Não dá. Uma ferida, para ser tratada, precisa de ser aberta, precisa de ser limpa, precisa de ser sarada, precisa de ser costurada. Precisamos de esperar que cicatrize e que caia a cicatriz, que é para depois vir uma pele nova. E em que ponto é que estamos na sociedade quanto a essa ferida colonial em Portugal? Eu achava que nós estávamos no ponto de limpar a ferida, mas quando se quer tapar a ferida
sem ela estar sarada, que eu acho que é um bocadinho isso. O que eu sinto é que há assim, aqui uma espécie de retrocesso. Eu achava que nós estávamos a caminhar para essa limpeza de ferida, para começar a suturar a ferida, e parece-me que estamos a passar aqui por um retrocesso. Eu acho mesmo, sei que há um voltar da normalização de muitas coisas. Eu tenho 4 filhas. As 4 são mestiças, e a Alice e a Emma têm 14 e 12 anos, e no tempo em que elas andavam na escola e que estas questões se calhar já se começavam a ser debatidas, eu nunca senti que elas, sempre senti que elas, a nível de inclusão, se sentiam muito, muito incluídas. Claro que há uma outra situação assim mais complicada, mas para mim é estranho que a minha filha, que tem 3 anos, agora atualmente tem 3 anos, durante 2 semanas não quisesse ir para a escola porque havia um menino que dizia que descobriu que a mãe dela era preta e disse: tu és preta porque a tua mãe é preta e tu não mereces estar aqui e tu és feia, e volta para a tua terra. Para mim isso é super estranho, e eu acredito que uma criança num jardim de infância não recrie isto sozinha, não é? Obviamente fizemos queixa na escola, etc. Virá, a tentar perceber casa, ou pelo menos de onde é que aquilo vinha, mas isto diz-me muito sobre aquilo. E eu sou uma pessoa que lido com pessoas brancas, não brancas, negras, de várias etnias, e sinto na pele um retrocesso. E quando se fala em agora temos que esquecer tudo o que está lá para trás, não, nós precisamos de refletir sobre o que é que está lá para trás, o que é que ainda está imprimido na nossa sociedade enquanto normalização de discurso, coisas simples, que não são nada simples, de estar no meio de uma conversa. Isto ainda acontece, que é: não me cumprimentaste, mas eu sou preto aqui. Ui. Que é isto, não é? Não é. Depois vem uma data de gente: depois... não digas isso, tipo, mas era só a brincar. Estava só a brincar. Não podemos normalizar. São as microagressões, não é? São as microagressões que depois levam a outras que também se tornam normalizadas, não é? Ver pessoas amigas a levarem um enxerto de porrada na rua, por simplesmente porque são não brancas. Estas são coisas que ainda acontecem, coisas que aconteceram há 2 semanas, há 3 semanas atrás. Eu estou a falar de pessoas amigas, pessoas que eu conheço, não estou a falar de uma situação hipotética num bairro social, não, estou a falar de coisas no dia a dia, não é? E o racismo sente-se em todo o lado nessas microagressões ou mais expressivas, não é? E este movimento de cidadãos que pretende que a lei olhe de uma forma mais séria para estes crimes de ódio, deve ser escutado, não é? Devem ser escutadas. Eu acho que, tal como eu dizia há bocado, que as manifestações em Moçambique acontecem porque existe uma razão de ser. Os manifestos em relação à pobreza, à discriminação, seja ela racial ou outra, devem ser sempre alvo de escuta. E, portanto, eu sou completamente apologista deste manifesto. Espero sim que ele possa ser levado e tomado a sério a nível de governo, a nível parlamentar, e também espero que esta nova comissão para a discriminação e pela igualdade possa ter um trabalho mais efetivo e mais pragmático. Esta comissão esteve parada durante um ano, e que nós, enquanto sociedade, estejamos despertos a ouvir-nos, a escutar-nos uns aos outros, e que não estejamos sempre fechados isto agora é um discurso de extrema esquerda, ou isto é um discurso woke. Nós somos pessoas, não é?
E se olharmos umas para as outras, vamos entender a dor de alguém que entra num autocarro, ou a dor de alguém, sei lá, de uma empregada doméstica que se calhar entra num restaurante e não se sente confortável a sentar-se num determinado sítio porque se sente discriminada. São coisas muito pequenas, às vezes muito subtis. Mas que não se sentem na mas que não pele se sentem- de muitas pessoas e por Sim. isso não são sensíveis. Não são sensíveis, Nem dispostas a escutar. não são sensíveis, porque há ambientes, já me têm convidado muitas vezes para falar debates sobre racismo, etc. E eu, a primeira coisa que faço é olhar e pedir às pessoas: olhem à vossa volta. Quem é que são as pessoas que estão aqui no painel para discutir este assunto? Quem é que são as pessoas que estão do outro lado a ouvir este assunto? Não há pessoas racializadas. Já me aconteceu N vezes. És a Porquê? única. Porque as pessoas não se sentem não sentem que vão ser ouvidas, não sentem parte do discurso e muitas vezes também não têm essa disponibilidade porque trabalham de sol a sol, porque têm outras prioridades, não é que isso não seja uma coisa importante, tem outras prioridades. Então é preciso começar a escutar isso, perceber onde é que nós podemos fazer estas conversas de uma forma efetiva, onde é que nós podemos escutar as principais pessoas que são visadas, não é? Há microagressões, seja num ambiente mais privilegiado, seja num ambiente menos privilegiado. Eu cresci num ambiente privilegiado, ali em Filipe de Lencastre, no técnico, etc., em que eu, da primeira classe até ao fim da universidade, eu era a única aluna negra na turma. E há microagressões e isto foi uma coisa que eu só senti mais tarde. Eu fui sempre muito boa aluna e percebi a dada altura que eu era boa aluna porque sentia que tinha que mostrar que tinha valor. Isto para uma criança pode ser super, super agressivo. Ouvir constantemente: eu tenho medo dos outros pretos, só não tenho medo de ti porque tu és especial, tu cheiras de uma forma diferente, ou alguém, sei lá, vir ter comigo e com a minha mãe cheirar-nos. Assim é que todas as pessoas de cor deviam cheirar, assim é que devia ser. Mas isto são coisas normalizadas, que as pessoas acham que é um elogio e que é uma coisa normal. Tu não falas como os outros, és melhor do que os outros, que é isto. Exato. O que é isto, né? Então precisamos de deixar de banalizar estas coisas e precisamos mesmo ter esta consciência da existência do racismo estrutural e de como é que ele nos tem moldado pessoas racializadas e não racializadas. E nesta discussão que envolveu o bairro do Zambojal e os tumultos, não havia essa consciência sobre o racismo estrutural na discussão e na voz dos vários poderes? Eu acho que mais do que não haver essa consciência é não conhecer a vivência dos bairros, ou seja, acho que até é mais profunda do que só uma questão racial, é uma questão de entender o bairro, entender o que é que acontece nas dinâmicas de bairro, é uma questão socioeconómica. Não ir a terreno e não perceber como é. Não entender como é que as pessoas reagem quando vem alguém de fora, como é que uma pessoa se sente no lugar onde mais ou menos se sente seguro, como é que de repente se sente inseguro quando vê um elemento externo que por norma tem uma determinada postura. Então acho que é muito importante. Eu não sou do bairro, eu não conheço os bairros e tenho neste tempo procurei entender um pouco melhor que dinâmicas é que aconteciam e que surgiam e para mim foi fácil perceber que há um alinhamento por parte de quem não vive em lugares como o bairro do Zambojal. E as formas diferentes com que muitas vezes as forças policiais na mesma cidade se comportam. As dinâmicas são muito diferentes em relação aos territórios e, portanto, num determinado território as pessoas comportam-se de uma determinada, as autoridades neste caso, comportam-se de formas diferentes e uns dirão que com razão, eu direi que com empatia nós precisamos de chegar a um lugar em que todos nós nos sentimos parte da cidade e da vida da cidade e pronto, é lamentável. Quanto a mim. Pois, estavas a falar dos tempos da Filipe de Lencastre. Tu entretanto tornaste-te independente e começaste a trabalhar muito cedo, aos 15, 16 anos, não é? Nessa altura, e tem um áudio
para ti e Ana. depois gostava que comentasses. Vamos? Vamos. Selminha, minha querida Selma, amiga do coração, já somos amigas há muito tempo. Tu sabes que eu tenho uma grande admiração por ti, por tudo o que tu constróis, mas sobretudo pela amiga que tu és, com tudo o que tens feito e conquistado. Tens sempre tempo para uma amiga, para uma conversa. Somos amigas há muito, muito tempo. Na saúde e na doença, já nos acompanhámos em situações boas e em situações muito más. Tenho um enorme orgulho em ti, adoro ouvir-te cantar, sobretudo ao vivo. Acho que tens uma energia contagiante e benéfica para o mundo. Sou muito tua fã, sou muito tua amiga, adoro ser tua amiga, adoro poder contar contigo e adoro que contes comigo. Sei que tenho uma pergunta para te fazer, por isso vou-te perguntar: por que não escrever tudo isto que tu constróis e tudo isto que tu pensas do mundo num livro? Um beijinho. Bom, acabámos de ouvir Márcia, a cantora, autora e amiga de Selma. E também minha amiga, posso dizer. Obrigado, Márcia. Amiga, tua amiga, dos tempos de adolescência, não é? Sim, mas ela já não se lembrava, mas antes dos tempos de adolescência nós já nos conhecíamos desde a escola primária. Ela era numa sala diferente. Ela estava na sala ao lado da minha, mas estávamos na escola primária ao lado do Filipe de Lencastre e depois fomos desencontrando. É uma amiga com quem eu também conto muito para projetos solidários. Já fizemos manifestações juntas, já fizemos muitas coisas neste sentido humanitário juntas. É algo que também que nos une muito. A visão do outro e da ocupação da nossa visibilidade em projetos e em lutas com as quais nos sentimos parte. Contas com Fico ela. muito comovida. Sim, é verdade, ela estava aí a falar de momentos difíceis. Já tivemos ambas momentos muito difíceis em que contámos uma com a outra e vamos-nos afastando e aproximando com a certeza de que nos amamos muito. Isso é muito bom, essa liberdade também na amizade, não é? Não precisa estar o tempo todo sempre somos os BFFs, mas sabemos que podemos contar uma com a outra, e isso é uma certeza que eu tenho nela e eu acho que ela tem em mim também. Que bom. A Márcia fala desta tua capacidade de escutar mesmo quando estás a 1000 à hora. E isso é uma capacidade e um predicado raro, não tão comum assim, porque andamos todos na nossa órbita. Sim. Às vezes gostava de conseguir fazer mais, mas procuro dar a devida atenção aos meus amigos. Também eu acho que quem me ensinou isso foram mesmo os meus amigos. Eu tenho amigos que são, principalmente amigas, são exigentes. Quero ter um tempo só contigo. Como eu sempre conheci muitas pessoas e sempre me dei com muitas pessoas, tinha assim umas amigas que diziam tipo: vais-me desculpar, mas não dá estar contigo e com mais não sei quantas pessoas. E então algumas amigas me começaram a pedir alguma exclusividade e eu passei a perceber que era muito mais importante eu conseguir encontrar um tempo para estar com cada uma. E eu tenho uma agenda há semanas em que eu vou almoçar todos os dias com uma pessoa amiga. Gosto muito desse plano. Eu faço, e implementar isso. Eu sou uma pessoa muito de agenda e à hora do almoço a verdade é que não interfere nem com o trabalho, nem com a vida familiar. Às vezes interfere com a carteira, mas pronto. Isso também acho. mas eu procuro fazer tempo para as pessoas e procuro estar com as pessoas. Uma das minhas melhores amigas vive em Inglaterra, então muitas vezes só podemos falar ao telefone e então antigamente era sempre assim tudo um bocadinho a correr e eu passei a determinar tipo, não, eu vou telefonar quando eu tiver pelo menos 1 hora para poder falar com ela ao telefone. Uau. E então é 1 hora que é ganho para mim. Andamos ganho. a prometer muitas vezes os jantares e almoços que queremos, na verdade queremos, mas depois andamos a falhar porque depois a vida atropela-nos e essa ideia de um almoço por dia com um amigo, uma amiga, uma caminhada
talvez seja possível entre o tanto que andamos a correr, tentando não falhar, falhando. Não respondi à pergunta da Márcia. A pergunta, porque é que não escreves sobre tudo isto que andas a construir e que pensas sobre o mundo num livro? Sinto que não tenho essa capacidade de escrever muito bem. Eu gosto muito de ler e sinto-me logo pequenina a pensar quem sou eu para escrever, mas confesso que ando a escrever já há algum tempo, há bastante tempo, sobre algo que já me pediram várias vezes e que eu senti começar a escrever, que é sobre a maternidade e a música. Como é que eu consigo conciliar este facto de ter 4 filhas com carreira e com percurso musical, etc. E esse se calhar será a ponta do iceberg, que eu acho que pode ser algo, não diria inspirador, mas pelo menos de partilha para outras mulheres que queiram conciliar. Bom, maternidade e música, vou querer falar mais sobre isso, mas antes tenho mais um áudio e depois continuamos. Bem. Estamos perto do Natal, perto do aniversário, faz sentido que haja abundância de áudios. Olá, Bernardo. E olá, Selma. É muito interessante poder falar sobre alguém que eu amo de uma forma tão efetiva. A Selma, para além de ser a pessoa com quem eu escolhi casar, é a minha companheira, amiga, cuidadora. É alguém que eu tenho muito orgulho e que eu sei que me apoia em tudo aquilo que faço. Mas para além disso, para além de me apoiar a mim, eu sei que o coração dela é grande o suficiente para amar as pessoas, e a maneira como ela se dirige às pessoas é notório esse amor, esse cuidado. É uma grande amiga, mas na verdade tenho muito orgulho pela artista, pela ativista, pela mãe que ela é. Não só das nossas filhas, mas de muitas outras pessoas que se calhar estão silenciadas e que ela pode ser de alguma forma a voz dessas pessoas. E acho realmente especial a maneira como cuida e como abraça e como calça os sapatos de determinadas pessoas. Acho que é muito notório um amor de Deus e um amor que transborda, e que às vezes eu imagino que seja inclusive difícil de controlar. Tenho muitas coisas para dizer, mas acho que se calhar não tenho tempo suficiente e gostava de enviar um beijo enorme. Tenho não uma, mas 2 perguntas. Gostava de deixar 2 perguntas no ar. Selma, quando é que nós nos vamos voltar a casar? E a segunda pergunta é: quais são os teus sonhos para este futuro próximo? Um beijo muito grande, amo-te muito. Um grande abraço, Bernardo. Bom, acabamos de ouvir António Gomes, companheiro de Selma Wamous, que deixa aqui o seu olhar e revela o amor e orgulho que tem na Selma enquanto artista, ativista, companheira e mãe. E deixa-lhe 2 maravilhosas perguntas: quando se voltarão a casar e quais os seus sonhos para o futuro próximo? Bom, estou tão curioso com as suas respostas. Vamos ouvir as respostas da Selma na segunda parte desta conversa, que incluirá as músicas que a acompanham, uma leitura que nos trouxe, sugestões culturais e outras revelações. Vamos ver se vem mais algum áudio, quem sabe. Podem ouvir tudo a partir da manhã deste sábado. Boas escutas.
Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.